No mundo moderno, o cobre é um verdadeiro protagonista. Ele está presente em nossos telefones celulares, nos carros elétricos, nas tubulações de nossas casas e nas vastas redes elétricas que alimentam cidades inteiras. Sua versatilidade, condutividade e resistência fazem dele um dos metais mais essenciais para nossa sociedade. Mas você já se perguntou de onde ele vem? A jornada do cobre é uma verdadeira história de engenharia, geologia e química. Uma saga que começa nas profundezas da Terra e termina nos produtos que usamos todos os dias. Vamos mergulhar nesse universo fascinante para descobrir como a rocha bruta é transformada em um metal de valor inestimável. O cobre é um dos melhores condutores de calor e eletricidade. Ele oferece uma resistência excepcional à corrosão. Extremamente flexível e maleável, pode ser reciclado indefinidamente sem perder suas propriedades. É encontrado na crosta terrestre, mais precisamente nas camadas superficiais compostas principalmente por rochas sedimentares. Sua extração é um processo complexo que envolve várias etapas. A primeira consiste em identificar áreas com alto potencial de depósitos de minério de cobre. Isso requer estudos geológicos, análise de amostras e o uso de técnicas de prospecção para localizar jazidas economicamente exploráveis. Quando um depósito é descoberto, tudo precisa ser preparado para a extração. Mas antes de acessar o precioso minério, é necessário remover enormes camadas de material estéril. Em algumas áreas, o depósito mineral pode atingir até 100 metros de profundidade, o que exige o uso de máquinas colossais e toneladas de explosivos. Para extrair a rocha que contém cobre, utilizam-se gigantescas perfuratrizes capazes de abrir cerca de 130 furos, chamados de furos de mina, com profundidade de pelo menos 16 metros, a altura de um prédio de 5 andares. Em cada furo, é introduzida uma mistura potente de nitrato de amônio e combustível, complementada por uma certa quantidade de um explosivo altamente energético chamado anfo. Uma vez que tudo é inserido, o furo é tampado com material estéril. De uma zona segura, um operador aciona as cargas, provocando uma série de explosões perfeitamente sincronizadas. Cada detonação é tão poderosa que poderia derrubar um edifício inteiro. O intervalo entre duas detonações é de apenas 2 milissegundos. Esse esquema de detonação foi especialmente projetado para fragmentar o máximo possível de rocha contendo cobre, minimizando ao mesmo tempo a dispersão de materiais e a formação excessiva de poeira. Uma vez fragmentada a rocha, começa o processo de carregamento do minério. Imensos equipamentos levantam os blocos de rocha com suas enormes caçambas e os despejam em gigantescos caminhões de transporte de mina. Para obter apenas 1 tonelada de cobre puro, é necessário extrair quase 200 toneladas de minério. As escavadeiras hidráulicas podem levantar até 80 toneladas de rocha de uma só vez. No entanto, essa rocha geralmente contém menos de 0,5% de cobre. Os caminhões, com quase 7 metros de altura, são capazes de transportar até 400 toneladas de carga. Como as minas a céu aberto cobrem áreas gigantescas, sua operação é monitorada e gerenciada a partir de um centro de controle semelhante a uma torre de controle de aeroporto, de onde os engenheiros podem observar em tempo real todas as operações no solo. Mas então, como essa rocha bruta se transforma em um dos metais mais usados do mundo? A liberação do cobre depende da natureza do minério. Se for do tipo oxidado ou sulfurado, os processos diferem. No caso dos minérios oxidados, as rochas extraídas são empilhadas em áreas especiais chamadas pátios de lixiviação. Lá, são continuamente irrigadas com uma solução diluída de ácido sulfúrico. Durante várias semanas, essa solução infiltra-se lentamente através das rochas, dissolvendo gradualmente o cobre nelas contido. O líquido carregado de íons de cobre é então coletado em tanques e encaminhado à planta de processamento. Em canais especiais, a solução de cobre entra em contato com um reagente orgânico que permite que ela flutue na superfície. Em seguida, adiciona-se uma solução ácida que aumenta a concentração de cobre e o torna eletricamente condutor. Esse líquido é então transferido para uma série de grandes tanques contendo finas placas de cobre chamadas cátodos. Quando uma corrente elétrica é aplicada, os íons de cobre começam a se depositar gradualmente nos cátodos. Em apenas 10 dias, cada placa atinge uma espessura de cerca de 2,5 centímetros. Nesse estágio, a pureza do cobre é próxima de 100%, o que é indispensável para seu uso na fabricação de produtos elétricos.
A extração a partir de minérios sulfurados, por outro lado, é muito mais complexa. Tudo começa em um gigantesco tambor chamado moinho. Dentro dele, enormes esferas de aço moem as rochas úmidas em fragmentos menores. O material moído passa então por uma peneira que deixa passar as partículas finas, enquanto as maiores retornam ao moinho para um novo ciclo. Uma vez reduzida a pó, a rocha recebe produtos químicos que revestem as partículas de cobre, além de um agente espumante. Essa lama mineral é então enviada a tanques de flotação, onde bolhas de ar arrastam as partículas de cobre para a superfície. Essa espuma rica em cobre é coletada e filtrada para obter um concentrado com pureza de pelo menos 30%. A etapa seguinte ocorre na fundição. O concentrado é transportado por trem até imensos depósitos, onde é misturado em camadas com areia de sílica, chamada fundente, que ajuda a eliminar impurezas durante a fusão. Submetida a temperaturas extremas, a carga se transforma em um líquido em fusão. A escória, composta de ferro e outros minerais, flutua na superfície, enquanto o cobre se acumula no fundo. Nesse ponto, sua pureza atinge cerca de 60%. Ele passa então por um segundo forno, onde sua pureza sobe para 98%. Os resíduos fundidos são escoados e se solidificam, formando correntes incandescentes que se assemelham à lava. Enquanto isso, guindastes transferem o cobre líquido para outro forno para a etapa final de purificação. A pureza então atinge 99%, e o cobre fundido é despejado em grandes moldes para formar maciças placas retangulares chamadas ânodos. Essas placas são resfriadas por jatos de água, solidificadas e ejetadas por pistões hidráulicos. Em seguida, são limpas para remover resíduos do desmoldante e transportadas para uma refinaria, às vezes localizada a centenas de quilômetros de distância. Na refinaria, a pureza atinge seu nível máximo. Os ânodos são imersos em grandes tanques contendo uma solução eletrolítica e colocados frente a finas lâminas metálicas chamadas cátodos. Quando uma corrente elétrica é aplicada, o cobre puro se transfere dos ânodos para os cátodos, enquanto as impurezas caem no fundo do tanque. O resultado é um cobre de pureza quase perfeita, pronto para ser utilizado nas aplicações elétricas mais exigentes. O cobre refinado é então introduzido em um forno vertical, onde é novamente fundido. O metal líquido é conduzido para um molde que produz grandes blocos retangulares de cerca de 6 metros de comprimento. Ao sair do molde, o cobre é resfriado por jatos de água e assume a forma de uma barra contínua. Essa barra passa então por vários rolos que reduzem seu diâmetro. Ao final, transforma-se em um fio de cobre de cerca de 7 mm de espessura. Esse fio é enrolado em espiral por uma máquina e depois comprimido para ocupar menos espaço durante o transporte. Essas imensas bobinas de cobre puro estão então prontas para serem transformadas em fios condutores, capazes de transportar eletricidade para os 4 cantos do mundo. E assim termina a incrível jornada do cobre, da rocha bruta ao condutor elétrico que alimenta nossas vidas modernas. E, acima de tudo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos.